Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa mesma expressão aparece em Mateus 18, após Jesus contar uma parábola para um homem que lhe questionou quanto ao perdão. Na parábola, um servo que tinha uma dívida gigante com o seu senhor teve sua dívida perdoada. Em seguida, quando os papéis se inverteram, esse mesmo servo não perdoou e cobrou a dívida que um outro servo tinha com ele. Ele rompeu o ciclo do perdão. Ele não replicou o que recebeu. Então, o Senhor volta atrás da sua decisão primeira e cobra a dívida do servo mau, que travou o ciclo do perdão. Assim como cada frase da lei deve ser lida antecedida do prólogo da lei que diz que Deus é o libertador, no Sermão do Monte não é diferente. Antes de cada frase devemos ler e lembrar que Deus perdoou as dívidas dos seus servos. Só a partir dessa ideia bem pontuada e clara que podemos continuar a dizer que o perdão contínuo de Deus é condicionado e proporcional ao nosso. Deus quer que o ciclo do perdão invada todas as relações humanas. Para isso, ele começa e ele termina. Deus nos perdoa e os perdoados por ele são convocados a perdoar também, sempre que necessário, como ele os perdoou. Assim, então, Deus fecha o ciclo nos perdoando quando nós perdoamos também. Deus, o perdoador supremo, nós, os perdoadores perdoados, e nosso próximo, aquele que foi perdoado. As relações humanas, todas envolvidas no ciclo do perdão. Essa é uma das marcas distintivas dos discípulos e discípulas de Jesus. Nós devemos constantemente reconhecer nosso retorno a caminhos maus, por isso devemos nos arrepender e pedir o perdão de Deus também constantemente. Igualmente, o que se espera é que, da mesma forma, nós devemos perdoar aqueles que cometeram falhas conosco. O perdão é fundamental nas diversas relações humanas. Somente quem conhece o perdão de Deus é capaz de perdoar verdadeiramente. Nós continuamos pecando. Devemos então pedir perdão a Deus. Deus continua nos perdoando. Devemos insistentemente então perdoar os que pecam contra nós. Afinal de contas, como esperar que aquele que nos perdoou continue nos perdoando se nós travamos o grande ciclo do perdão? Amemos os nossos inimigos, perdoemos aqueles que pecaram contra nós. E não 3 vezes como era comum naquela época, ou 7 como perguntou o homem a Jesus, mas 70 vezes 7 como disse o nosso Senhor. Ou seja, perdoe sem medidas, perdoe a ponto de perder as contas. Que Deus te abençoe.